Bom, você pode chamar de que imagina se tu tem uma namorada, porque vocês aí tem namorada, é meio complicado, mas imagina. Se tu tem uma namorada simplesmente mesmo, ela foi macetada na porrada. Um bando de noia, um bando de maluco que estuda contigo e desceu ela na porrada, macetou, deu bicuda, murro. Tu é simplesmente um gordola. E foi inventar de defender a tua namorada. Só que o que aconteceu? Tu apanhou mais ainda. Por quê? Porque tu não sabe se defender, cara. E simplesmente tu entra na academia, aprende a lutar, fica fortão, gostosão, pra descer a porrada nos caras que deixou tua namorada simplesmente em coma. Cara, meu amigo, tu vai querer só dar bicuda na cabeça dos caras depois dessa. A história do mal de hoje é Guard Pass. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos ver aqui o bando de noia apanhando. Comenta aí pra parte 2, pô. Essa história começa com a Seo Hajin, né? Acordando em mais um dia, manhã linda, dando um bom dia pra todo mundo. Um dia normal, né? Da sua escolinha. E ela sai correndo pela sua casa pra poder se arrumar. A mãe dela tá lá na cozinha. Ai, filha machista. Ela então, antes de sair de casa, já quer o quê? O uniformezão do que? Jiu-jitsu dela, que a bichona lutava, meu irmão. E a mãe dela corta o assunto do nada, perguntando sobre o nosso protagonista, que era o Lee Se-jun. Como a filha dela se importava com ele. O pai da rapaz do nada, como? Quem é que tá querendo tirar puras da minha filha? Mas os dois ali basicamente sabiam que ela tinha crush no nosso protagonista. O pai dela tá decepcionado, né? Porque vocês já vão ver como é que era o nosso menino. E a senhora então pede 300 conto, né? Pai pra escola pra comer. Filha, que merenda é essa? É de ouro. Vai comer petit gâteau no café da manhã. Tava atrasado e tal, ela corre pra ver se conseguia, né? Achar o protagonista e falar logo com ele. Ela vai então até o apartamento, né? Do Lee Se-jun, aparece um caba lá, né? Que era o pai dele. Fala, minha filha, Rafa, ó, pegou o beijo aqui, ó, rápido, vazou. Ela saiu correndo atrás dele. Meu Deus do céu, essa menina é maluca. Meu amigo, no dia que uma mulher correr assim atrás de tu, corra, meu irmão, corra, porque normal não é não. Aí assim, eu chego bem rápido, nosso protagonista tava comandando e tal, tranquilo. A menina já chega, dá um mata-leão nele, cara, que isso? Eu falei pra ele correr, eu falei, corra, meu irmão, olha louco, é doido. Obviamente, e dá pra ver claramente que ela tinha um crush nele, né? Ela gostava do cara. Os dois, né, começam a conversar e tal, começa a falar, né, sobre o mata-leão que ela deu nele, né, e que ele deveria aprender jiu-jitsu, pra até perder uns quilinhos, né? A menina, além de dar um mata-leão do cara do nada na rua, ainda zoou o cara. Mas o protagonista só caga e fica com a cara colada no celular, jogando mesmo. Mas pessoal prestando atenção no celular e já vai, salva ela ali, puxa, porque senão a minha raia de F. No começo da história acabou. Mas calma, é pra ir de F só depois. E aí ele começa a entrar no modo gado e começa a carregar a mochila dela. Que deixa dela mais, ai, eu quero você. E ela fica chamando o cara de um apelido muito fofo, tipo, porquinho. Tudo bem que o cara parecia um Majin Buu, mas porquinho é foda. Aí os dois chegam lá na escola, né? Já na sala ali, o Lee já vê uns caras lá fazendo bullying, extorquindo o outro garoto ali. Aquela clássica cena de bullying. Pelo Juseuki, o cara dizia, né, que era só isso que o amigo faria. O que deixa o Lee todo enojado com aquela cena. Aí, né, a aula passa normalmente, mas naquele dia em especial, o Lee resolveu interferir no bullying. Ele falou, aqui não acontece mais esse negócio. Quando o cara assim meio dava umas bicudas na cabeça do pivete, porque queria o dinheiro dele, o Lee já chega e taca a comida na cara dele. Na base do socão, meu irmão. Deu nem tempo do cara pensar, já derruba o cara. O Lee era gordão, mas ele era forte, meu irmão. Aquele gordo forte. O Jun levou uma porrada tão forte, meu irmão, que começou a sangrar horrores. Aí ele simplesmente devolve a porrada com um socão na cara do Se-jun. E claro, né, que o Jun fica desprezando o fato dele ser gordo. Ah, gordo, alto, gordo. Quem é que xinga um cara de gordo e alto, mesmo? É só gordo, mesmo. Nossa, como tu é alto, meu Deus. Mas o Se-jun, né, fica tão pleno, né, que nem parece que ele tava tomando um monte de soco na cara, meu irmão. Ele nem se mexe, meu irmão, ao ponto do Jun achar que tava batendo em pedra. Aí simplesmente o Jun pega uma cadeira pra bater na cabeça do homem e fala, então tome. Mas o Se-jun, né, dizia na maior tranquilidade do universo. Aí simplesmente a Seo chega no meio dessa situação e fica claramente pistola. O Jun bateu no amigo dela, meu irmão. E aí a bichona já chega com um golpezão de jiu-jitsu cabuloso no cara, só pra ele ficar, ó, esperto, só pra ele se ligar logo, assim. Parando nessa cena, e a gente vê, né, o pai do Seo e o outro cara lá, né, que era o pai do Lin, conversando, né, e ele discute, né, sobre como os dois protagonistas continuavam iguais desde criança. E como a Seo, né, sempre espancava todo mundo com o jiu-jitsu, quando alguém fazia mal pro Se-jun. Enquanto eles estavam rindo à toa sobre esse negócio, a Seo tava como destroçando o cara, descendo ela porrada no jiu-jitsu, rapaz. Se-jun chegando pra afastar, porque até ele ficou meio filho, vai matar o cara. Depois disso, no meio da aula, mesmo, já vieram os outros moleques comprar briga com o protagonista, porque ele tinha batido junto. Mas o Se-jun, né, fica bem de boa e leva o tapa na maior paz do mundo, né? Não querendo comprar briga, ele não quer, né, briga, ele não gosta. E eles acabam, né, decidindo ir embora, né? Ele viu que o cara simplesmente cagou e ele falou, então no outro dia, né, a Seo fica toda manchada de tinta preta. Ninguém da sala nem fala. Foi, né, por simplesmente medo. Mas o Se-jun, né, chega pra ajudar ela, porque ela ficou toda envergonhada com a
a situação. Isso deixa o Lee Gi-soo e os outros caras que fizeram a pegadinha incomodar. Principalmente isso daí não deixou nem o Sejun com raiva. O cara ficou pleno, cara. Os caras que estavam querendo fazer isso daí pra justamente tirar o cara do sério. Mas ele ficou lá, tô de boa. Aí finalmente, né, o Sejun acaba indo se encontrar, né, com esse Hyuk-soo e manda ele pedir desculpa pra Seo. Mas claro que os caras não vão fazer isso. Ele simplesmente se recusa, né, e fica zoando ele. Mas o Sejun mete um socão, meu irmão, tão forte. Mas, irmão, é tão forte. O cara literalmente entra dentro do armário da sala. Então o Sejun começa a sair na porrada de novo e tome porrada, viu? É isso, né? Isso que eu gosto, é porrada. Aí começa a tome porrada. Ele é tão forte, tão grande, meu irmão, que eles simplesmente apanham quase todos de uma vez, cara. O cara é muito forte, meu irmão. O cara é muito forte, muito gordo. Eles ficam, né, em choque o quão bom ele era lutando, meu irmão. Sendo que o cara nunca tinha lutado na vida. E o Hyuk-soo então começa a bater de frente com o Sejun e fica subestimando ele, porque ele já tava, né, ficando cansado sem fogo. Aí depois de tentar, né, derrubar o Hyuk-soo, o moleque simplesmente meteu um golpe cabuloso no protagonista pra começar a fazer ele desmaiar. Só que antes disso acontecer, quem é que chega? A salvadora da pátria, rapaz. O Hyuk-soo já mete uma bicuda na cara do Hyuk-soo pra ele, né, se afastar do Lin. Mesmo até eu senti essa bicuda. E o Hyuk-soo provoca ela, né? E até o Sejun diz, né, que ele deveria se afastar dela. Mas a Seo não perdoa ninguém, cara. Já fica revoltado e já mete mais uns golpes lá de jiu-jitsu. No cara, e simplesmente humilhando ele em questão de segundos, cara. Segundos. Ela é tão foda que ela mete uma chave de braço, crente que ia quebrar o braço dele. O Hyuk-soo, né, já fica em choque, com medo, né, disso acontecer. O cara quase chora, não, eu não quero quebrar meu braço, não. Depois, obviamente, fazer ele implorar e pedir desculpa, né, não quero mais brigar, não, pá, não, brincadeira, beijo. Ela finalmente solta ele, né, na mão, tranquilidade do mundo. A Seo e o Sejun, né, saem da sala e deixam os moleques lá pra trás, né. E eles ficam, né, preocupados porque eles mesmos estavam sendo intimidados pelo Dong Eun pra conseguir dinheiro. E o Hyuk-soo já fica imaginando o que ele podia fazer pra se vingar da Seo. E eu tô sentindo a merda vindo. No caminho pra casa, né, a Seo continua insistindo, né, pro protagonista aprender jiu-jitsu, rapaz. Tu viu o que eu fiz com jiu-jitsu? Tu viu? O cara vê o Pelé jogado pessoalmente, rapaz. Isso acaba fazendo eles, né, discutirem um com o outro, porque o cara não queria, meu irmão. Não queria. E os dois simplesmente se separam. O protagonista, né, vai pra casa, né, e pensa que tudo ia se resolver no dia seguinte, né, de boa e tal. Só que do nada chega o pai dele em choque, cara, e lá vem a merda. Puta que... Porque a Seo tava no hospital, cara, em um estado simplesmente horrível. O Sejun então vai correndo pro hospital, né, encontra os pais da Seo e ela tava simplesmente em cirurgia. Até que do nada chegam os homens, né, do apartamento de crimes pra interrogar o Sejun sobre coisas do dia anterior. Meu irmão, os caras explicam que ela foi simplesmente macetada no rosto, com soco, bicuda. Simplesmente abandonaram ela num pico. O joelho dela foi torcido por uma arte marcial. Podem me passar os nomes, todas as informações, né, que eles conseguem, né, pros caras investigarem a situação, obviamente. O doutor, depois da cirurgia, simplesmente sai, né, pra falar pros pais da Seo que a cirurgia foi um sucesso, tava tranquilo, mas os danos mentais ao que aconteceu são bem sérios, cara, mais até que os próprios físicos. Ela precisaria fazer uma reabilitação e tratamento psicológico. Caraca, meu irmão, lascou a menina. Isso, obviamente, né, deixa o Sejun como meu irmão. E alguns dias depois ele fica ainda mais revoltado, né, quando descobre que os caras do departamento criminal disseram que não foram os caras da escola. Não, ela foi dançar break, aí torceu o joelho, aí ela deu um mortal pra frente, bateu a cabeça. Deve ter sido isso. O detetive ainda explica, né, que não tinha câmera para gravar a cena e ainda estavam, né, investigando o que estava acontecendo. O Sejun, né, disse que ia ele mesmo resolver as coisas, já que a polícia ali não faz merda nenhuma. O Sejun descobre, né, a localização de onde o Hyuk-soo e os outros estavam saindo com as minas, né, e o Sejun chega pistolaço, meu irmão. O cara tava louco, porque sabia, né, que a culpa da Seo estava daquele jeito era dele. Meu irmão, aí ele vê o cara, meu irmão, ele já começa a descer ele a porrada no cara, sem nem piscar duas vezes. Aí depois de uns trocas de soco, o Hyuk-soo consegue derrubar o Sejun e segura o braço dele pra impedir ele de se mover. E tava pronto pra quebrar o braço dele. Meu nosso menino Lin meio tava descendo a macetada nele, aí é foda. Só que do nada, meu irmão, o cara pensou que tava lascado, aparece um homem mandando ele soltar o cara. E só de olhar pro cara, que claramente não era um homem comum, tu olha só pela estrutura do homem ali, que era um homem extremamente incrível, bonito, gostoso, sabe? Um cara foda. O Hyuk-soo já fica, né, em choque e solta o protagonista, né? Ele se abaixa, né, pra ver se o Sejun tava bem. Ele já ameaça o Hyuk-soo, já fala que realmente vem minhas habilidades, rapaz. Aí do nada o cara simplesmente liga pra polícia pra denunciar a situação. E deixa o Hyuk-soo muito pistola. Então ele e os outros caras vazam dali. Simplesmente vazam dali perto do edifício Gold. Quando eles vão embora, né, o Sejun chora, né, agradece pela ajuda e tal, por ele, que ele ter feito aquilo ali por ele. Então o cara senta do lado dele e explica, né, que era parceiro de treino de jiu-jitsu
da Hajin, que no caso a Hajin era a Seo, né, que era o sobrenome dela. Então ele fala que foi outra pessoa que fez aquilo. Mas antes, né, dele poder contar quem foi, né, que supostamente causou o mal para Hajin, o cara entrega, né, um papel falando sobre as aulas de jiu-jitsu, tivesse, né, meio que convidando ele ali para ir participar daquela aula, para ele treinar e poder se vingar do que tinha acontecido. Viu? Certeza que daí foi o pão que da Seju, ó, foi apanhar dos caras propositalmente para fazer o cara entrar no jiu-jitsu. Isso é óbvio. Aí, né, o cara fala, né, que ele só conseguiria se vingar, né, caso ele aprendesse a lutar, né, treinando para isso. O Seju, né, percebe que ele teria que guardar bastante dinheiro para pagar as aulas. Mas antes dele sequer pensar direito na situação, 2 alunos de jiu-jitsu arrastam ele para dentro do prédio onde acontecem as aulas. Então nós vemos aquele cara que ajudou o protagonista antes, né, dormindo no meio do tatame, irmão. Ele se chamava, né, Jason Yuki. E os caras ali do jiu-jitsu começam a discutir os valores, né, das aulas do nada, porque descobre, né, que ele, né, era amigo da Hajin. Os caras queriam fazer tudo de graça para ele, né, por ele ser amigo da menina. Mesmo o instrutor lá querendo cobrar, ó, muito dinheiro, meu irmão. Simplesmente o cara do marketing faz maior discurso do universo para convencer o instrutor de deixar as aulas de graça, né, por ser o cara fez um esquema, né? Meu filho, vai ser legal, vai ser legal. Basicamente ele fala, né, que eles poderiam literalmente criar o protagonista um modelo perfeito de mudança para outras pessoas verem ao vivo como o local de treinamento deles era incrível. Basicamente eles queriam fazer um projetinho com ele. E assim, né, eles poderiam lotar a academia, né, usando o Sejun como parte do marketing, deixando o cara trincado forte. Agora sendo só forte, não fordo. Só que os caras ficam tão entretidos, né, em fazer o Sejun perder peso com a dieta em 3 meses com os treinamentos de jiu-jitsu e nem escuta o que o protagonista tinha pra falar, o cara tava lá, ó, só tava lá. E nem concordando com isso, o cara tinha concordado ainda, meu. Pô, birré. O cara já discute, né, os exercícios e toda a alimentação do cara. O Sejun, né, nem tem chance, né, de fugir daquilo ali, porque os caras basicamente obrigaram ele a fazer aquilo ali. Meu filho, só vai. Assim ele já começa, né, todo o treinamento, a dieta dele e tal, o projetinho dele, projeto de 60 dias. Então, time skip de 3 meses, meu amigo. Meu amigo, era óbvio que o protagonista já tava como um trincado, meu irmão, forte, assim. Agora sim o cara tá com cara de protagonista top, meu. Os caras, né, da academia ficam em choque, né, porque ele tinha perdido peso pra caramba e conseguido ganhar 2 listas, né, que é 2 graus no jiu-jitsu, né, que basicamente ele passou de nível no jiu-jitsu. Até que antes da aula do dia acabar, o Jason, né, chega pra treinar a força muscular do protagonista. Claro, né, que ele tava exausto, mas ele não queria, né, deixar tudo pro dia seguinte, então eles, né, preparam pra treinar. Então os dois vão treinar, né, musculatura e o Sejun reclama, né, porque ele tava literalmente morrendo treinando depois do jiu-jitsu. E o Jason lá faz com maior facilidade com o braço pra mostrar que ele era um monstro, topzão. Depois do treinamento, né, o Jason obviamente pergunta, né, como é que a Hajin tava. Ele explica, né, que ela tinha acordado depois de 12 dias daquele incidente, né, depois daquilo tudo que aconteceu. Se ela tava simplesmente completamente traumatizada. E a psiquiatra dizia que ela não queria falar com ninguém sobre aquilo ali que aconteceu, além, né, da própria família dela. Depois, né, a família dela se mudou pra outra vizinhança, né, pra poder apoiar melhor a reabilitação dela. O Sejun, né, tinha decidido, né, que ia tentar dar o troco em quem fez aquilo com a Hajin, né, há mais de 3 meses ali, né, e o Jason, né, fala que usar as artes marciais pra machucar alguém nunca deveria acontecer, mas pra proteger era diferente. Eu falei, rapaz, até que descer a porrada mesmo nessa porra. Interessante é que o jogo só que ele continuava depois de 3 meses sendo um fila da... Sim, os caras continuaram fazendo bullying com os outros caras. Tirar o máximo de dinheiro possível dos estudantes mais fracos e novos da escola, né. Eles até se perguntam, né, sobre o Sejun, porque fazia tempo, né, que eles não viam ele, mas eles, né, não ligavam muito pra aquilo ali. Até que eles todos, né, se reúnem no banheiro pra discutir e o próprio Sejun aparece pra limpar o banheiro, cara. E os caras ficam em choque quando reconhecem a voz dele. Eu vi aquela voz ali sussurrante, os caras falam. Mas também, né, percebe como ele tinha virado, meu irmão, outra pessoa depois de treinar. E ele ficou mais magro, mais forte, mais topzão. O passa, né, do jogo, manda todo mundo sair correndo depois que um dos caras leva uma só na cara, meu, capota. Pum, foi só uma. E todo mundo sai desesperado, sai, o monstro tá vindo, o monstro segura. Ah, né, o Sejun vai perdoar. E, meu irmão, ele dá ali todo mundo, cara. Nem suar. E até manda um recado, né, pro jogo pra eles se reencontrarem no terraço para acertarem as contas. E chamou pras ideias. O Sejun se encontra com o jogo no terraço. E agora vai vir a peia. E agora é a peia da história para ver se o negócio dá certo. Eles começam a sair na porrada, meu. Uma porrada louca. Graças ao treinamento do Sejun no jiu-jitsu, com as técnicas ensinadas pelo mestre dele, que era o Jason, o protagonista consegue desviar sem problema dos ataques. Também consegue prever perfeitamente tudo o que ele ia fazer, assim, calculado, cara. O cara parecia que tinha uma calculadora matemática de arte marcial na cabeça. E também simplesmente consegue prever perfeitamente os ataques deles. Assim o Sejun consegue quebrar os 2 dentes do Jyo-Soo, deixar um maluco simplesmente sangrando horrores no chão, simplesmente pronto para tomar os golpes finais nas coxas
pra acabar de vez com qualquer defesa que ele poderia tentar fazer, simplesmente graças a tudo que foi ensinado pra ele. Mas antes dele poder dar os golpes finais no Joe Soak, o próprio cara, mesmo lá no chão, todo lascado, começa a provocar o Sejun sobre como a Hajin tava pedindo socorro naquele dia do beco, meu amigo. A culpa simplesmente era do Sejun por não atender as ligações dela quando ela pediu ajuda. Essa provocação faz o nosso protagonista simplesmente se distrair e o Joe Soak consegue derrubar ele. Mesmo assim, o Sejun consegue dar a volta por cima com as técnicas do jiu-jitsu. Assim, meu chapa, não tendo mais escapatória pra ele, descendo a porrada nele sem misericórdia. Ele sabia, né, que a Hajin não tinha apanhado a pena dele, mas ele faria cada um que fez aquilo com ela apanhar 100 vezes mais. Então, meu irmão, ele começa a ameaçar, quebrar o braço dele, caso ele não falasse que realmente estava envolvido no caso da Hajin. E mesmo depois disso, o Joe Soak demora até finalmente falar o nome do Son Do-hyun, que era um cara, né, do terceiro ano da escola que estava naquele dia. Mas também haviam pessoas de outras escolas envolvidas. Caraca, meu irmão, os caras reuniram um monte de gente das outras escolas só para derrubar uma mina. Mas antes, né, que ele pudesse tirar o nome daquelas pessoas, aparece um supervisor no terraço para impedir que aquilo ali continuasse. O Sejun, né, vai pra diretoria e os caras começam a falar sobre como ele literalmente era um delinquente naquela escola e deveriam expulsar ele daquela escola. Ele que é o delinquente, né, o bando de arromba. Os pais, né, do Joe Soak, que eram tão mais otários do que o próprio filho, aparecem só para falar mal do Sejun, até que o próprio pai do Sejun aparece ali na diretoria também. Então os pais começam a discutir loucamente e tal. O pai do Joe Soak fala alta besteira, meu irmão, sobre como ele poderia usar as ligações internas dele para expulsar o protagonista da escola. E vai apelar. E aí o pai do Sejun simplesmente liga pro presidente só para deixar o diretor da escola todo porrado. Então a situação simplesmente termina na tranquilidade, na paz, né? O Sejun volta pra academia e ele desfaz, né, os machucados dele, que na verdade era porque ele caiu de moto. O cara nem era de moto, mano. O pastor disse que, né, que usar o jiu-jitsu de propósito violento era algo ruim, a não ser que não fosse para ele se proteger, né, quando estivesse sendo atacado. O povo treina normalmente na academia e curioso, né, que em uma comparação aos outros da academia, ele apanhava tranquilamente. Ou seja, né, pergunta por que na academia ele só tinha eles três ali. Simplesmente mais ninguém ali. Não era pro cara ser o marketing, a propaganda em pessoa, mas o cara simplesmente desfaz, né, a pergunta e comenta, né, sobre a Hajin com ele. Claro, né, que o assunto mexe com o coraçãozinho dele, né, porque ele claramente se sentia culpado. Mas o colega de jiu-jitsu, né, dele insiste que talvez ele devesse entrar em contato com a Hajin. Primeiro porque talvez, né, ela estivesse esperando ele falar com ela. Caraca, mano, 3 meses o cara não falou, foi dar um oi pra menina. Meu Deus. Simplesmente ela sempre gostou muito dele, né, falava dele dentro do jiu-jitsu. Nós vemos então, né, o Sejun indo se encontrar com a família da Hajin, cumprimentando a mãe dela. Então ele e a Seo saem juntos, né, até uma cafeteria pra comerem. Aparentemente ela tava tudo bem. E a amizade dele, pelo jeito, não tinha mudado muito. E a Hajin, né, age até que normalmente com ele, né, depois que ela passou pela reabilitação e tudo mais. Os dois colocam, né, um papo em dia sobre o que andava acontecendo na vida deles. O Sejun se lembra, né, de como o detetive, né, comentou com ele. A Hajin dizia não se lembrar de nada do que aconteceu, por causa simplesmente do estado de choque que ela ficou, né, depois daquele dia. Basicamente a menina, né, não sabia como é que reagia àquela situação, de tão traumático que aquilo foi pra ela. Agora o protagonista ficava se perguntando se ela tinha conseguido se lembrar do que aconteceu. A Hajin ainda claramente tinha um crush, né, do Sejun, e antes mesmo dele perguntar, né, sobre a memória dela, do nada acontece um barulho altíssimo na cafeteria que deixa a Hajin totalmente desconfortável e tremendo de choque, cara. Claramente não estando completamente recuperado do que aconteceu. No dia seguinte, né, a gente vê o Jun todo desesperado para conseguir o dinheiro que mandaram, né, ele pegar procurando o próprio Sejun. Mas antes mesmo dele conseguir um mero centavo do moleque que ele mexia, o Sejun já aparece para baixar a bolinha dele e fala: então, né, meu parceiro, como é que é? Ele manda, né, o Jun levar ele para ver o Son Do-hyun do terceiro ano, você lembra que era um cara que estava envolvido, para ele poder tirar as respostas do que realmente precisava fazer, simplesmente se vingar de tudo que tinha acontecido com a Hajin. O protagonista, né, invade a sala onde o Son Do-hyun estava e já chega ameaçando o cara para ele falar tudo o que ele sabia, né, sobre o que tinha acontecido com ela. Mas obviamente o cara se faz de idiota, se faz de doido, né, que nem sabia o que ele tava falando. Ele fala que ele não diria nada, né, a não ser que ele fizesse um trabalho, né, para ele, que era o trabalho de coletar dinheiro, que era o mesmo trabalho do Joe Soak, ou simplesmente enfrentasse ele. Só que antes do Sejun poder ter a chance de responder, o próprio Da-hyun finge que ia dar um soco na cara dele, e o protagonista na hora percebe que o cara era também bem forte. Então o Da-hyun diz que ele poderia escolher outra aula. Então o Da-hyun diz que ele poderia escolher outra hora. O que ele queria fazer e expulsar ele da sala dele porque as aulas iam começar. Interessante, né, que depois das aulas nós vemos, né, que na verdade o Da-hyun intimidava as outras pessoas para conseguir dinheiro, porque na casa dele a mãe dele era intimada pelos credores, ao ponto dela
mandar o filho dela dormir fora de casa para não ter qualquer problema. Enquanto isso, né, o Sejun percebe que os movimentos, né, antes do Da-hyun eram rápidos como no boxe, mas ele era bem mais rápido do que ele esperava que ele fosse. Até que no nada o protagonista estava lá parado na rua e tal, de boa, e o próprio Da-hyun aparece com os capangas dele e fala: e aí, qual é a tua resposta? Inconveniente, né? Ele aparece e pergunta na resposta que ficava ali para defender ele, né, caso precisasse. Mas é claro que o Sejun não arrega pra ninguém. Ele escolhe lutar contra ele. Do nada, meu irmão, dá tiro na mochila mesmo. Um equipamento de boxe. Se preparar pra porrada. Porque assim, supostamente, ele não passaria o Sejun de F, né? Ele, obviamente, ele tá muito preocupado com isso. Eles finalmente começam a sair na porrada. E como esperado, o Da-hyun era como... rápido, rapaz, rápido. O protagonista mal pode piscar para enxergar os ataques dele. Mas apesar da velocidade dele, o Sejun até que conseguia bloquear os golpes dele. Mas isso apenas faz o Da-hyun acelerar ainda mais os ataques dele, ao ponto dele ser incapaz de se defender. Por um instante, né, o Da-hyun acha que capotou o protagonista depois de socar ele no queixo. Mas claro, né, que o Sejun não ia cair assim tão facilmente, né? Mas nem os golpes de jiu-jitsu estavam ajudando ele naquela hora, ou seja, provavelmente ele tava lascado. Mas no fim das contas, né, o Da-hyun manda uma quantidade cabulosa de soco nele do estômago do cara pra fazer esse meio que o cara cair de joelho, meu irmão. Ajoelhou, tem que mama. Do nada ele começa até a agir legal, né? Como se sentisse, né? Muito, né? Pelo que aconteceu com a Hajin. Mas óbvio, né? Que isso deixou, ou seja, pistola. O cara assim meio desceu, olha a porrada da menina que mandou um que sente muito, vai cagar. E ele queria tentar primeiro um último golpe nele. Mas o Da-hyun ainda é mais experiente e forte. E tava pronto pra meter um último golpe nele. Aí do nada o Jason apareceu e levou um soco no lugar dele. O próprio Da-hyun fica sem entender como... cara levou um soco, meu irmão. Meu irmão, só que o mais impressionante foi porque o cara se meteu ali e tomou um soco. Não, ele tomou um soco, ficou de boa, cara, de boa. O próprio Da-hyun, né, pergunta como ele tinha ficado de boa. E o Jason fala que o soco dele tinha a mesma força do soco do sobrinho dele de 7 anos. Eu falei: eita, pai, que sobrinho é esse, pai? Mas aí, antes do Da-hyun, né, e dos capangas deles poderem ir embora, nada, a polícia chamada pelo Jason aparece, né, pra levar ele pra delegacia. Caraca, o cara sempre chama a polícia, mesmo. Eu quero ver esse cara descendo a porrada, meu irmão. Eu quero ver o porradão dele. O Da-hyun, né, fica com medo, né, de ser suspenso da escola e por consequência até da competição que ele ia participar por causa de dinheiro. Isso realmente acontece porque o Sejun não tava nem aí. Fala que desceram a porrada dele na cara dura. O protagonista explica, né, pro Jason sobre o objetivo dele de bater em todos os caras que se envolveram com a Hajin. Por exemplo, né, como na casa do Da-hyun, um dos credores era simplesmente um otário. Tava enchendo o saco dele, xingando. Meu irmão, o cara era chato. E o Da-hyun era obrigado a conseguir dinheiro daquele mês após mês, né, porque senão, ó, pegava o bacon. O pai dele fez uma dívida gigante. E aí que teve a carga com a consequência. E tudo pra proteger a mãe dele, né? Pra não ter um trabalho também pior. O cara era otário? Era otário. Mas a vida do cara era uma merda. O Da-hyun, né, promete que ia cuidar, né, do Sejun também. Mas fala que tava mais interessado em descer a porrada no Jason lá primeiro. Enquanto isso, né, a gente vê o povo da academia em choque, né? Porque o Jason tava arrumado que nem um ser humano. E o cara andava igual um mendigo. Simplesmente o cara ia sair com a garota do trabalho dele. É óbvio, né? É mulher, cara. É sempre mulher. Quando ele tava indo se encontrar, né, com essa mina, do nada, ele é chamado para o beco. E se encontra novamente com quem? Com o Da-hyun. Caraca, meu irmão. Os caras querem sair na porrada toda hora, né? Tinha uns dois capangas dele ali junto com ele, óbvio, né? Os caras se garantem sozinhos. Falando, né, que ia arrumar as coisas agora, né? Ia resolver toda aquela situação. Um dos capangas tenta bater com um bastão na cabeça do Jason. Eu falei: mas isso tem cara que vai dar bosta. Não vai dar. E meio do nada aparece uma mina, segura um bastão dele como se não fosse nada. Ela era a Shi Son-ryun. E a mulher simplesmente humilha os três pivete, palavras e porrada. Ela desviou de todos os golpes dele e capotou os três na porrada, assim. Rápido, fácil. A Son-ryun tava pronta pra capotar ele de vez ali, né? E fala que ela só não ia fazer isso porque ela sabia a história triste de vida dele ali. Mas antes, né, dela poder fazer o cara sofrer, o próprio Jason, né, só capota o moleque e acusa, né, a Son-ryun de ter mau hábito, né, de ser cruel assim nas batalhas. Lembrando muito da própria Hajin. A Son-ryun, né, era a mulher que o Jason tava pra se encontrar. Eu falei: também, né? Um cara desse aí, o mínimo é uma mulher dessa. Os dois saíram pra conversar, né? A Son-ryun tinha pegado os arquivos do detetive, né, sobre a investigação do Hajin pro Jason e fala que eles estavam limpos. Mas haviam dois arquivos. Um era feito pelo detetive do caso e outro estava completo, como se tivesse sido planejado para poder esconder a verdade por trás daquele caso. Até que nós vemos outra cena, né, do cara que havia batido na Hajin. Aparentemente o cara gravava ele mesmo batendo numa galera para ficar famoso na internet e ganhar bastante view. Ao ponto do próprio cameraman falar que desde o caso da Hajin eles não tinham tanta visualização. O cara nem lembra, né, quem era ela. A quantidade de gente, né, que ele já tinha quebrado o joelho era maior do que ele poderia contar. Ou seja, ele era um belo de uma arromba. A conversa entre a Son-ryun e o Jason era basicamente sobre como o protagonista estava procurando vingança, né? E a Son-ryun achava que isso no máximo
é o auge do romance. Obviamente, né, que ela vai achar que isso daí é lindo. Mas o Jason, né, era consciente e fala, mancha, isso daí vai acabar dando uma bosta. Não vai dar certo, o cara tá querendo arranjar confusão, não vai dar legal. Mas Soyu, né, fala que quem sabe era ele, né? Ele poderia, né, ter um final feliz depois de toda essa vingança. Nós vemos também, né, como os próprios detetives estavam sabendo, né, do desenvolvimento do Sejun com a investigação do caso. E um deles, né, estava interessado em ver pra onde as coisas iam, né? Mesmo que as ordens deles, acima deles, fossem pra deixar o caso de lado. Quando isso tudo tava acontecendo, o protagonista tava ainda tentando bater de frente, né, com a Dayu. Mas ele só apanhava no soco do cara. Porque ele era bem mais rápido do que ele. Quando o Sejun vai pra academia de novo, inventa outra história, né, que os machucados eram do futebol, né? Futebol, pô. Capotei ali, o cara nem joga futebol, meu. Ou chama, né, ele de canto, né, pra conversar. Vamos ter uma conversinha e tudo, meia hora, relaxa. Percebendo, né, que ele tava usando jiu-jitsu pra sair brigando fora da academia, cara. O cara tava usando jiu-jitsu só pra deixar a porrada no... Entendível, mas é certo. Não é. Se fosse o caso dele continuar fazendo aí, ele simplesmente ia expulsar ele dali. Mas o Sejun só pede desculpa e fala que ia tomar cuidado. Então o instrutor deixa passar. Mas possivelmente, né, ele acabaria descobrindo mais tarde, né, a verdade. Enfim, né, depois do treinamento do dia, o Jason chega, né, pra ajudar de novo o protagonista ficar cada vez mais forte para enfrentar o Dayu direito. E os dois, né, treinam bem rapidamente, enquanto o Jason comenta, né, sobre ele precisar treinar a resistência e a investida dele. E se ele conseguisse derrubar o Dayu durante a luta, ele não tava fechado com ele. Ele conseguia, ó, pá, e sendo até capaz de vencer ele. E assim, ao longo dos dias, né, o Sejun treinava com o Jason um pouco de boxe e tal, aprendia a melhorar suas habilidades, né, para poder bater de frente com o Dayu de novo. Até que uma noite, né, depois da academia, ele recebe uma ligação da Hajin, cara. Foi super fofinha, pedindo desculpa pelo ocorrido do outro dia, disse que tava ansioso para poder ver ele de novo e tal. Dessa vez, né, pensou em fazer uma visita a ela, ao invés dele ir, né, porque ela também queria ver o povo da academia. Uma cena muito massa, né, porque depois dela fazer isso, ela risca uma lista de afazeres, como se aos poucos ela tivesse, né, enfrentando os próprios medos dela e tal, porque a bichinha tava traumatizada. Nós vemos então, né, o Dayu saindo da academia onde ele treinava boxe. Todo ele comenta, né, como os criadores estavam indo até a academia cobrar ele às vezes. Isso afastou as pessoas. Ele poderia acabar saindo no dia seguinte, mesmo que pagasse a passada do mês. Na saída, né, o Sejun aparece e diz que do nada que só ia atacar ele, assim deixar ele simplesmente desprevenido. Adivinha? Os dois começam a lutar de novo e mete mais porrada no meio da rua. E o Dayu, né, percebe que o Sejun tava claramente mais ousado nos ataques. O cara tava treinado, o cara tava melhor, mas ele se esforçava muito, né, pra isso acontecer. Até que simplesmente o Dayu cai pra trás porque o tênis velho dele faz ele tropeçar. E assim, né, o Sejun consegue ficar por cima dele pra acertar alguns golpes na cara. Mesmo se defendendo, o Dayu sabe que não ia tancar por muito tempo, porque o homem era forte também. Os dois continuam, né, tentando sair na porrada, e o Dayu dá um jeito, né, de se defender. Mas não demora muito, né, pro Sejun conseguir começar a asfixiar. Irmão, deixar o cara sem ar. Ao ponto da gente ver o flashback do cara, assim, um flashback, meu irmão, no meio da luta. Graças a isso, né, o cara simplesmente desperta de novo e mete um porradão e dá um soco na costela do nosso protagonista, que simplesmente fratura ela, meu. Obviamente, né, que o Dayu saia por cima de novo na luta, meteu, meu irmão, um monte de soco, ou seja, até simplesmente ele cai sentado no chão. E ele fala, né, que mesmo o Dayu, né, tinha algo que ele queria proteger e não poderia deixar o protagonista simplesmente vencer assim. Aí do nada, aquele agiota aparece pra cobrar o Dayu, meu irmão. O cara acabou de sair na porrada. Diz, né, que o Dayu não ia conseguir toda a grana daquele mês. Havia outra forma dele conseguir aquele dinheiro, ou seja, é bosta, vai dar merda. De qualquer coisa, meu irmão, seja um faz o que ele dá o mata-leão no cara, meu irmão. Porque ele tava furando a fila pra bater no cara. E é assim que a gente termina esse mal de hoje. Se vocês quiserem a parte 2, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo, um abraço, nosso segredo e tchau.